Nossa, Lindões Kreuzer aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o ato 2 da segunda temporada de Arcane, que assim, gente, como pode essa série ser tão impressionante, né? Apesar de eu ter achado que esse segundo ato, ele foi mais de passagem mesmo, que tem acabado bem impactante. E aí, nesse vídeo aqui, né, eu vou falar o que eu achei, o que eu espero pro ato 3 e final sobre essa história. Então fiquem avisados que esse vídeo vão ter spoilers. Mas antes, lógico, não deixa de se inscrever aqui no canal e clicar no sininho pra receber a notificação, pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. E lógico, semana que vem estarei aqui falando sobre o terceiro ato, que assim, vai ser impactante, vai quebrar nossos corações, será? Enfim. Bom, nesse segundo ato, né, a gente viu mais um pouco da explicação do que era a Rosa Negra, né? Eu tinha falado lá no meu primeiro vídeo, né, que eu não tinha entendimento algum do que poderia sair a partir disso. E eu achei bastante interessante esse desenvolvimento aqui na segunda parte, principalmente pela parte ilusória ali da Mel com o irmão. Apesar que eu acho que eles ainda precisam deixar mais claro algumas coisas. Eu sinto, né, que esse ato 2, que nem eu tinha falado, ele foi um ato mais de passagem para situar algumas coisas que aconteceram após os eventos da primeira ali, tanto que alguns personagens acabaram ficando de lado, né? A gente viu ali para onde o Chase foi, mas o professor e o Eccles, eles nem apareceram aqui nesse ato 2. Por isso que eu tenho falado, né, que eu achei que foi mais passageiro, porque que nem, mesmo que eles tenham desenvolvido um pouco mais da Rosa Negra e mostrado um pouco mais do Chase ali dentro do núcleo, né, tendo esse contato bem interno com o Victor, e a gente viu também que ele teve uma fusão, né, com o Hextech. No final, né, eles ainda têm mais coisas pra desenvolver. Essa parte do Chase e do Victor, eu já vou falar, eu acho que é válido retomar algumas coisinhas antes, como, por exemplo, a gente ter visto a Dark Vi, né, ela ali na luta, eu acho que faz total sentido, e o retorno dela pra Subferia. Mas eu preciso dizer que a Caitlyn me surpreendeu, não só dela ter começado ali o segundo ato com a Mad, mas depois ela ter ajudado a Vi, né, por causa da relação ali do Vander. E a gente finalmente, né, teve a teoria confirmada que falavam desde a primeira temporada, que o Warwick seria o Vander e esse resgate, né, da memória dele. E assim, já era de se esperar que em algum momento ela ficaria contra a Ambessa, né, porque a gente via que a Ambessa também, ela tinha as suas relações pessoais ali, que ela se colocava em um segundo plano, mas dentro da proposta de talvez ter um domínio futuro ali. Mas eu confesso pra vocês que eu achava que quem teria um desfecho ali pra Ambessa seria mais a Mel, né? Lógico, vamos ver como que vai ser esse pós-desenvolvimento dela sair, né, desse lugar ali da Rosa Negra. Mas quanto ao experimento ali, né, do Chase, do Victor e do Vander, eu acho bastante interessante, principalmente quando a gente tem o Dr. Haverick. Aqui a gente tem a confirmação que ele foi o criador da cintila, né? E é muito interessante porque esse ato, ele fala muito sobre a nossa humanidade, né? As nossas falhas, as nossas conquistas também. Então, quando eles concluem aqui pra gente que todas as invenções, né, tanto o Hextech quanto a cintila, foram no entorno de desenvolver a gente como pessoa, mas principalmente em manter aqueles que a gente ama por perto, no sentido principalmente de evitar a morte, né? Então a gente vê, por exemplo, o Vander e a discussão entre o Haverick e o Victor, que ele não iria sacrificar a humanidade dele para que o experimento do Haverick desse certo. E eu acho que é muito válido ressaltar, né? Eu não sei se vocês se recordam, porque a primeira temporada tem anos, né? Eu acho que uns 3 anos, quase 4, enfim. Quando o Silco levou ali a Jinx pro Haverick, ele tinha falado que sabia como era perder uma filha. E por isso ele tinha até dopado o Silco ali, porque ele falava que ele não ia conseguir ver o quanto que ela ia sofrer para conseguir sobreviver e ficar do jeito que ficou. E aqui a gente tem esse desenvolvimento maior, né, que ele tenta manter ali a filha viva e que o Warwick seria meio que um experimento para justamente entender como ele conseguiria manter ela viva, talvez com essa perda de consciência, ou talvez conseguir firmar isso, que eu acho que seria essa junção do que o Victor estava tentando fazer ali. E a gente não pode esquecer também, que eu já tinha comentado isso sobre o ato 1 dessa segunda temporada, é que muito do desenvolvimento do próprio Victor com o Hextech ali, e esse poder de cura que ele criou, veio também dessa junção com a cintila. Então é interessante como eles acabam desenvolvendo, né, toda essa questão experimental, e como o Piltover e a Subferia, eles acabam se complementando, o que leva a gente de novo nessa discussão sobre a humanidade, né? E como a gente também tem as nossas criações, vou usar o Hextech, né, de exemplo,
porque a discussão que a série sempre trouxe era sobre não usar o Hextech como arma, e aqui a gente já vê uma utilização diferente, que é a cura, ou até mesmo a cintila, né, que é algo que também é um aspecto de cura, assim, juntando ali com o Hextech, mas ao mesmo tempo a gente viu como as pessoas ficaram, né, como eles ficaram viciados e como isso era um problema real que a subferia tinha, né. Então a gente tem aqui uma grande discussão de como os humanos, eles constroem coisas que podem ser muito benéficas, mas ao mesmo tempo autodestrutivas, e muito disso também está no entorno das nossas emoções. Então, o próprio Chase, né, ele não suporta a sua criação, e por isso, mesmo que ele tenha salvado ali o Victor, ele chega à conclusão que ele deve destruir aquilo. Então eu acho muito profundo esse segundo ato, por mais que ele não seja um ato de muitas ações, né, quanto foi o primeiro, por exemplo, ter sido um ato mais de passagem e para situar a gente o que aconteceu entre os períodos que a gente vai acompanhar nessa segunda temporada. Eu achei ele muito profundo e ao mesmo tempo eu acho que ele traz um esclarecimento pra gente com relação até mesmo à relação da Vi e da Jinx. Como eu tinha falado, a Arcane sempre foi no entorno da história delas, então eu gostei muito que eles adentraram mais no passado do Vander, né, da gente ter visto a mãe delas, a relação que o Vander e o Silco tinham e também tinham com os pais, né, da Vi e da Jinx. Eu gostei muito de ver a Jinx como um símbolo de resistência, porque eu vou retomar mais uma coisa que eu tinha falado lá no vídeo do primeiro ato, que é sobre a Vi ter falado logo no início ali da primeira temporada que um dia a cidade respeitaria as duas. E eu sinto que esse segundo ato, ele dá um caminho para que isso aconteça, porque aqui, né, a gente vê, por exemplo, o desenvolvimento da Jinx como a irmã mais velha, então ela se vê numa situação quase similar ou que o Silco era pra ela, ou que a Vi era pra ela, porque ela sempre teve essa relação, que a gente até inicia ali, né, no primeiro ato dela falando que ela sempre foi mandada, né, por eles, que sempre teve o entorno e que agora ela se sentia sozinha e que ela que tinha que tomar as próprias decisões. E aqui ela se vê numa situação inversa e o como isso modifica ela. E isso é muito complementar para a relação que ela e a Vi passam a ter aqui, né, porque a Vi pede a opinião dela sobre o Vander, ou até mesmo a Jinx vai atrás da Vi porque era o pai delas e ela tinha o direito de saber também. Então começa uma reconstrução de relação que eu acho que pode ter uma unificação de trazer elas como duas pessoas muito importantes e que a subferia iria respeitar ali elas. E eu acho que a Caitlyn, ela também pode ser um grande catalisador nesse sentido, porque a gente vê que a discussão muito dela com a Ambessa ali tá relacionado a essa força. E a própria Vi já tinha falado no conselho ali na primeira temporada, né, sobre como o próprio conselho não prestava atenção na subferia, como estavam as coisas. Então eu acho que a Caitlyn, a Vi e a Jinx, elas são pilares para que talvez as coisas fiquem melhores, independente de Hextech, independente de Cintila, mas que pelo menos aquelas pessoas passem a conseguir viver e que tenha certa harmonia dentro dessa guerra, né, que finaliza ali o segundo ato. Eu tô falando mais para uma conclusão do terceiro mesmo, eu acho que a gente ainda vai ver muita briga aí, né, mas o que fica é que eu acho que esse segundo ato, ele traz essa mensagem muito profunda, muito importante, né, sobre a nossa humanidade, sobre a discussão o que é a nossa humanidade, seja da forma de como a gente tem as nossas relações, de como a gente sobrevive a determinadas situações e sobre as nossas criações e essa relação, né, de evolução dentro de um sistema social bem apocalíptico, assim por dizer, né. Preciso dizer que eu gostei mais do primeiro ato, mas esse segundo ele tem essa riqueza dentro dessas discussões que são tão importantes e que a Arcane trouxe desde a primeira temporada. Mas eu quero saber de vocês, teve mais algum detalhe que vocês separaram, eu acabei não falando aqui, e o que você achou desse segundo ato? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo, tchau!